Olá, pessoal. Eu sou a Lia Lux e eu estou iniciando este canal, Psicanalizando as Escrituras, porque a minha intenção é compartilhar com vocês os meus entendimentos, né, nos meus estudos bíblicos e os meus estudos iniciantes da psicanálise. Eu vou utilizar um pseudônimo, não vou mostrar minha imagem inicialmente, porque eu quero que o foco dessa primeira interação no canal seja com a relevância do conteúdo, né? Para que todo telespectador ele então se envolva muito com o conteúdo e não com a minha imagem ou com a minha história. E eu também vou fazer esses vídeos trazendo imagens, então, que eu vou retirar da internet, né, como plano de fundo, no sentido de que essas imagens não são minhas, né? São imagens, então, adquiridas, né, na internet, né? Então, o objetivo do canal, como eu estava falando para vocês, então, é trazer ou fazer uma relação, né, da psicanálise, desses textos que eu tenho lido da psicanálise e tenho visto muitas questões que envolvem concepções de religião e algumas interpretações que, de uma certa forma, demonstram um certo não entendimento ou uma não compreensão do contexto religioso na vida de uma pessoa e até certos preconceitos, né? Que eles são preconceitos que são historicamente perpassados para as pessoas. Então, eu vou relacionar esse conteúdo da psicanálise, algumas coisas que eu estou lendo, que eu estou fazendo uma formação, então estou iniciando esses estudos, mas em contrapartida a Bíblia eu já venho lendo, né, há bastante tempo e me sinto segura para, enfim, compartilhar os entendimentos que eu tenho, né, em relação aos versículos bíblicos, as histórias e parábolas bíblicas, enfim. São conteúdos de cunho da alma, né, envolvem a metafísica, e por isso, então, pode haver questões ou entendimentos, significações que sejam muito particulares, muito peculiares e que eu tenha tido esse entendimento, né? Por isso que eu criei esse canal, porque eu tenho tido entendimentos tão diferentes que coisas que eu não tenho visto, assim, comumente nas doutrinas, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o intuito é trazer esse conhecimento, compartilhar com as pessoas, inicialmente não focando muito na minha imagem, na minha experiência de vida, né? Mas sim apenas no conteúdo e na relação dessas teorias. A psicanálise, então, eu estou, né, no momento inicial de estudo, mas já consigo ver relações muito fortes com a Bíblia, porque trata da psique humana, trata-se a psicanálise, né, da alma humana, nós somos detetives da alma, nós estamos estudando para sermos detetives da alma e ajudarmos as pessoas a se autoconhecer e nessa busca de entender o seu inconsciente, as suas experiências do passado, poder se tornar uma pessoa melhor e curar, né, as suas angústias ou amenizar muitas das suas angústias. A Bíblia, um livro, então, mais lido na história da humanidade, acho que ainda está no topo do livro mais lido nos mais variados contextos, mas ainda assim muito mal compreendido, né, dentro desse contexto da religião e do contexto filosófico, né? Então, a Bíblia também tem muito da natureza humana, essas histórias, os mitos, as parábolas, trazem muito conhecimento que a gente pode relacionar à psique humana. Freud, né, era um psicanalista que lia muito, né, tirou muito das suas teorias, inspirou as suas teorias, né, dentro da mitologia. Então, nós temos também a Bíblia, que é recheada de histórias e parábolas, que podem também nos inspirar em obter entendimento sobre nós mesmos a partir dessas histórias. Então, eu vejo que é possível, sim, a gente associar esses dois campos da ciência da alma, né?
A Bíblia também traz, inquestionável, que traz muito de textos simbólicos em que a gente pode inferir a natureza de Deus, né? A visão do homem do que seria Deus, e também a natureza de Lúcifer, a natureza de Satã, a natureza do diabo, do demônio, né? Que a Bíblia é um livro que trata dessas realidades, né? E o que seria esse Satã, o que seria esse Lúcifer, o que seria esse demônio, né? Deus a gente consegue entender muito bem o que é, e temos a Bíblia como um livro que nos traz mais informações sobre isso e coisas assim inimagináveis, porque Deus é um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, mas incompreensível e misterioso, né? Mas muitas pistas nós temos ali na Bíblia. Então, a Bíblia contemplando essa natureza do homem, a natureza de Deus e a natureza de Satã, de Lúcifer, podem contribuir também para que a gente entenda essa psique humana e como ela se constitui e a influência dessas três naturezas no próprio homem. Com isso, eu venho trazendo a Bíblia, desculpe, a Bíblia como o livro proibido, né? Então, por que eu utilizo essa designação? Então, a Bíblia, ela pode ser entendida como um livro proibido, hoje no século XXI. Ela é proibida ao homem. Por que ela seria proibida ao homem? Então, a Bíblia, como livro proibido, vem de uma revelação, de um entendimento, de uma significação que eu tive analisando o texto de Gênesis 2 e 3. Vamos ver se o caro telespectador concorda com isso, né? Por que que, então, para mim, a Bíblia é o livro proibido e, mesmo assim, um livro sagrado? Então, pessoal, Gênesis 2, né? Então, para quem conhece o texto bíblico, vai ficar fácil de entender. Para quem não conhece, espero que essa explicação seja o suficiente para esclarecer o porquê dessa metáfora da Bíblia ser o livro proibido. É bem verdade que esse vídeo é o primeiro vídeo de apresentação. Os meus próximos vídeos eu vou trazer mais conhecimento a esse respeito, porque é infinito o conhecimento que a gente pode tirar desses textos simbólicos bíblicos, mas inicialmente essa revelação vem como a Bíblia como livro proibido. Por quê? Gênesis 2 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, em Gênesis 2, a gente tem aqui um momento, né? Nesse texto, nós temos um momento, já em Gênesis 1, nós temos o momento da criação da terra, né? Então, tem toda aquela explicação bem resumida e simbólica da criação da terra. E nós estamos aqui na criação do homem já, em Gênesis 2. Né? E a gente pode perceber que o autor do texto de Gênesis, ele traz isso através de uma linguagem simbólica, né? Então aqui, nós temos a personalidade de Deus, né? E o Senhor Deus ordenou, então ordenou o mandamento, ou seja, Deus tem o poder da palavra, né? Ele ordena, manda, porque é o ser onipotente, é o ser onipresente, então há uma hierarquia em relação a nós seres humanos, então esse verbo ordenar não é num cunho pejorativo, é simplesmente uma verdade. Existe um ser extremamente maior do que nós e o que ele fala é ordem, né? Ele ordena ao homem, então, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, nesse contexto do paraíso, né, do jardim do Éden, o homem, ele poderia comer de qualquer árvore do jardim. Então, existiria uma alimentação, né? Aqui a possibilidade de se alimentar de várias árvores. Vai se alimentar da árvore, provavelmente dito, devorar a árvore? Não. Há uma simbologia aqui de que você vai se alimentar do fruto dessa árvore que está ali, ok? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, percebam. Então, é uma árvore, mas essa árvore, ela tem um conhecimento. Então, nós temos uma árvore, que é algo material,
que é algo que pode nos dar um fruto para alimentar o nosso paladar, mas ao mesmo tempo nós temos um substantivo conhecimento qualificado do bem e do mal, é um conhecimento que é dual, paradoxal, contraditório, bem e mal, do qual você vai se alimentar. Então aqui você percebe que a árvore, né, geralmente, né, em vários momentos da Bíblia, os textos geralmente trazem a árvore como uma simbologia do próprio ser humano, né? E, neste momento aqui, esta árvore, ela dá um fruto, ok? E esse fruto vai te produzir um conhecimento do bem e do mal, né? Porque se fosse verdadeiramente você se alimentar de um fruto, qual seria o produto? A gente sabe muito bem qual seria um produto físico, né? Mas aqui essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos no mundo do saber, né? Dentro do mapa semântico, do conhecimento do saber. E esse saber, hoje, século XXI, nós podemos dizer com toda a certeza de que nós sabemos as coisas, conhecemos as coisas pela experiência, né, da realidade concreta e também pela leitura, né? Então essa árvore pode ser que seja, né, uma pessoa que tem um conhecimento que é do bem e do mal e que Deus não quer que a gente, né, conheça esse conhecimento. Pode ser que essa árvore, né, seja uma pessoa que sabe, que tem o conhecimento do bem e do mal, e essa pessoa pode ter escrito, né, esse conhecimento em um livro, ou em um papel, em um texto, ou na oralidade vai transmitir esse conhecimento, porque o conhecimento hoje, a gente sabe, temos a linguagem, ela é transmitida ou pela oralidade ou pela escrita, né? Então temos dois viés aqui também. Vamos supor, se essa árvore, ela é uma pessoa, essa pessoa vai transmitir um conhecimento do bem e do mal, dual, através de um texto escrito ou da oralidade, né? Supondo que no momento de Gênesis 2 não se tivesse um livro, a condição de ter papel poderia ser através da oralidade, né? Então, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, ok? Então, a partir do momento que nós, seres humanos, o homem, né, o indivíduo, se alimentar de um conhecimento dual, ele vai morrer. E essa morte aqui poderia ser representada pela morte física ou morte espiritual. Mas ao longo de Gênesis você percebe que esse fato aconteceu, mas Adão e Eva, né? Porque aqui a gente está tendo a representação de Gênesis 2, a formação do homem, em que esse homem é representado por Adão e Eva, né? A dualidade feminina e a dualidade do homem na composição masculino e feminino. E aqui, pessoal, então nós temos o seguinte, ó. A partir do momento que conhecermos o bem e o mal, morreremos, ok? Então, essa morte fica. É fácil de deduzir de que a morte não acontece no físico, pela história de Adão e Eva, mas sim uma morte espiritual, porque espiritual não, é psíquica, né? Porque há uma modificação psíquica após comer, se alimentar desse fruto proibido, né? Há uma modificação clara dentro daquela história ali, mitológica ou não, real ou não, mas muito provavelmente é sim uma história que representa, seria uma parábola que representa a origem da dualidade na Terra, né? E não temos na linha da história como definir isso, mas provavelmente há muito tempo atrás. Então, esse conhecimento não deveria ter sido adquirido pelo homem. É isso que Gênesis 2 está querendo dizer, tá? Bom, continuando então, em Gênesis 3, só para reforçar essa questão do conhecimento do bem e do mal e da possibilidade desse conhecimento ser transmitido na oralidade, mas também ser transmitido através de uma escrita inicial, né, num momento, né, que a gente não sabe na linha da história da humanidade, que o homem teve acesso a esse conhecimento e quem sabe pode ter colocado esse conhecimento também num papel, né, num registro, não necessariamente num papel, mas um primeiro livro pode ter sido registrado em pedras,
em madeira, né, que se